nossa segunda live, né? Então, nessa segunda live, espero que vocês tenham dado aquela olhada, aquela lida, tenham feito as continhas. Então, tá. Bom, quando nós estávamos lá no cálculo 1, né, vocês tinham, né, as funções, e nessas funções vocês identificavam um ponto de mínimo e os pontos de máximo relativo, né? Por que eles são relativos? Porque a minha função ela continua indo para lá e ela continua indo para cá, né? Então, isso aqui é relativo, né? Ou seja, ela tem uma determinada característica geométrica nesse ponto, assim como esse aqui também tem uma determinada característica geométrica que eu já vou comentar. Bom, isso lá no cálculo 1. No cálculo 2, a ideia é a mesma, né? E ela está relacionada, então, ao vale e ao cume. Né? Então, aqui eu tenho um ponto de mínimo, tenho, na verdade, dois pontos de mínimo, dois pontos de máximo, e aqui eu tenho uma cela. Já vou comentar sobre ela. Então, dois mínimos, dois máximos e uma cela. Então, aqui eu tenho o exemplo clássico do mínimo local, ou seja, onde eu posso despejar água aqui dentro e a água vai ficar parada. Tá? Um exemplo de um mínimo local, um exemplo de um máximo local, né? Ou seja, eu tenho um cume, tenho um ponto de máximo local, né? Um exemplo de cela. A cela é esse ponto aqui, né? Onde ele forma uma cela de cavalo, né? A gente chama de hiperboloide elíptico. É quando eu tenho uma hipérbole para cá e uma hipérbole para cá, né? Ou seja, eu tenho esse encontro de duas hipérboles, né? O que acontece aqui? Eu tenho uma hipérbole assim e eu tenho uma hipérbole assim, né? Que vai para lá. Esse é o ponto de cela. Ele não é máximo, ele não é mínimo, né? Ele é uma cela. Tá? Ele está fora do polo. Ultimamente a gente vive num mundo tão polarizado, ele é o fora do polo, né? Bom, então tá. Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Então, a cela, esse exemplo também pode ser visto aqui, né? Ou seja, ele não é máximo, ele não é mínimo. Alguém diz, mas ele é mínimo. Não, ele é uma cela. Né? Uma característica primordial da cela é essa aqui, ó. Esse X aqui. Né? Alguém vai dizer assim, mas ele é um mínimo. Não, ele é uma cela. Por quê? Porque eu tenho duas cotas. Né? Essa cota aqui, né? Essa linha de cota, elas são iguais e elas se tocam em um determinado momento. A cela, ela tem que ter isso, ela tem esse formato. E aqui ela forma o quê? Ela forma elipses, ou melhor, hipérboles. Ela vai formando essas hipérboles aqui. Se fosse um mínimo, né, ela não teria ele não cruzaria, né? Então essa é uma diferença que se pontua na geometria. Bom, os pontos críticos, né, que são um ponto crítico, um ponto de máximo, um ponto de mínimo, um ponto de cela. Eles têm uma característica geométrica muito importante, que é a derivada nula. Né? A derivada é uma propriedade geométrica. Então, se eu olhar para cá, né, para a função a duas variáveis, essa função de uma variável, qual era a característica geométrica? A característica geométrica é que nesse ponto aqui, meu ponto de máximo relativo, a minha reta tangente é paralela ao eixo x. O mesmo acontece aqui. A minha reta tangente
é paralela ao eixo x. Tá? Então, como a reta tangente aqui é paralela ao eixo x, né, eu tenho um ponto crítico, um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Qual é a característica? O que representa isso? Né? Essa característica geométrica de reta tangente paralela? É a derivada zero, né? Porque se eu tenho retas paralelas, o meu coeficiente angular é zero, ou melhor, se eu tenho retas paralelas ao eixo x, então meu coeficiente angular é zero. Então, dessa maneira, a derivada é zero. O mesmo acontece quando a gente está tratando de funções a várias variáveis, né? Nos pontos críticos, né, as derivadas nas direções, em todas as direções, são zero. Né? A derivada direcional, qualquer direção no ponto crítico, é zero. A derivada em x, zero. A derivada em y, zero. Representado pelo gradiente zero, né? Ou seja, no ponto crítico, as derivadas são nulas. Né? Então, o ponto de Sela, ele entrou como um ponto crítico, porque nesse ponto a derivada também é nula. Né? Ou seja, também anula as derivadas. Dessa forma, né, a gente pode então calcular os pontos críticos. Né? Ou seja, o ponto crítico é o ponto em que a derivada em relação a x é zero e a derivada em relação a y é zero. Né? Essa é a definição do ponto crítico que nós vamos trabalhar. Então, ponto crítico, a derivada em x é zero e a derivada em y é zero. Pois bem, vamos ver o que nós temos aqui. Né? Então, vou determinar os pontos críticos dessa função. Vou calcular a derivada em relação a x. A derivada em relação a x vai ficar 6x menos 2y. Né? Calculei em relação a x. Vou calcular a derivada em relação a y. Então, vai ficar menos 2x mais 2y, né? Menos 8. E como eu disse para vocês, o ponto crítico, e isso a gente tem que já, vamos botar assim, a corrente sanguínea, né? O ponto crítico, né? É quando a derivada em x é zero e a derivada em y é zero. Tá. Derivadas de x e y são zero. Então, o que acontece? Nós temos que 6x menos 2y é igual a zero, menos 2x mais 2y menos 8 também é zero. E aí, o que eu tenho? Eu tenho um sistema linear. Né? O que acontece? Eu tenho um sisteminha linear. Aqui, né? Do 6x menos 2y igual a zero, menos 2x mais 3y igual a 8. Né? Resolver sistema linear, né? É simples, né? Ainda mais um 2 por 2, né? Vocês sabem resolver sistema 2 por 2. Mas quem faz geometria analítica? Como é que a gente resolve isso? Podemos escalonar, podemos fazer o que eu fiz aqui, que também é escalonar, né? De uma forma mais coloquial, mas é um escalonamento. Podemos substituir as variáveis, podemos fazer milhões de coisas. Né? O que eu fiz aqui, né? O que eu estou dizendo aqui, o que eu botei aqui, que coisa horrível eu escrevi aqui, é 3L2. Né? Eu estou dizendo que eu vou multiplicar por 3 a linha 2, né? Multipliquei por 3 a linha 2, então o que aconteceu? Menos 2 vezes 3, menos 6. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 3, 24. Por que eu multipliquei por 13 e não por 2.525? Porque se eu multiplico por 3, o que aconteceu aqui? Vai ficar menos 6, né? Então, 6 menos 6 dá 0. Né? Menos 2 mais 6 dá 4. E aqui, 0 mais 24
Deu 24, porque o que eu fiz aqui? Eu somei as equações. Ah, professor, mas eu nunca vou conseguir enxergar isso, porque isso é horrível. Bom, uma maneira é você fazer o seguinte: 6x igual a 2y. Dessa maneira, você pode pensar o seguinte: o 2 está multiplicando o y. Então, eu posso pensar que o y é 6x dividido por 2. Ou seja, o y é 3x. Se o teu y é 3x, então você vai substituir na segunda equação. Substituindo na segunda equação, o que vai ficar? Menos 2x mais 2 vezes o y, quanto é que é o y? 3x igual a 8. Agora, eu tenho só x na equação, então ficou menos 2x mais 6x igual a 8. Eu tenho menos 2 mais 6, isso aqui dá 4x igual a 8. Então, se 4x é igual a 8, o x só pode ser 2. Será que nós vamos encontrar 2 resolvendo isso aqui? Ora, se o x é 2, quanto é que vai valer o y? Eu volto para cá, né? Então, o meu y vai ficar 6. Se eu resolvo, ó, isso aqui eu resolvi sem saber isso. Resolvi de outra maneira, né? Mas por aqui, né? Para resolver o sistema linear da forma como eu sugeri aqui, eu já vi que o meu y vai dar 6, porque 4y igual a 24. 24 sobre 4 dá 6. Ora, pego 6 e substituo em uma equação. Bom, vou substituir na primeira, né? Então vai ficar 6x menos 12 igual a 0. Portanto, né, o meu x só pode ser igual a 2, né? Como nós tínhamos visto quando a gente fez substituindo a variável, né? Então, o meu x é 2 e o meu y é 6. O meu ponto crítico é 2 e 6. Ou seja, no ponto 2 e 6, eu tenho ou máximo, ou mínimo, ou cela. Tá? Eu tenho um dos dois. Um dos três, né? Ou seja, tenho o máximo, ou mínimo, ou cela. Muito bom. Então, qual é o formato da minha superfície? Né? A minha superfície tem esse formato aqui. Dá para ver pelo gráfico, eu fui lá no GeoGebra e fiz o gráfico, dá para ver pelo gráfico que isso aqui vai ser um ponto de mínimo. Tá? Ele vai ser um ponto de mínimo. Então, a gente já vai esperando encontrar um ponto de mínimo. Tá. Mas como a gente vai classificar, enxergar um ponto de mínimo? Né? Aqui eu fiz, se a gente fizer isso lá no GeoGebra, tá? Se eu for fazer isso lá no GeoGebra, vamos ver se eu abro ali. Se eu for lá no GeoGebra fazer isso, então tem o y, ó, y igual a 3x2 menos 2xy mais y ao quadrado menos 8y. Então, ó, parece que não dá nada, né? Aí aquele aluno preocupado, vamos ver aqui, ó. Tem que afinar bastante, tá lá embaixo. Digitei certo? Não, né? Não digitei certo, tá faltando alguma coisa. Deixa eu só ver. 3x. Eu acho que ele.
Eu digitei certo, mas só que o formato dele... Não está querendo... Opa, peraí. Não sei o que eu digitei aqui, tá? Mas vamos voltar lá. Lá está digitado certo. Tá, então, o que acontece? Eu tenho um ponto de mínimo, e aí eu posso dizer assim, nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, eu tenho um ponto de mínimo. O que acontece aqui é que ele é bem lá embaixo, né? Ele tem um mínimo dele é bem longe, por isso que aqui eu tive que dar um baita de um zoom. Mas tem um ponto que a gente consegue enxergar e dizer assim, o crítico é mínimo. Mas quando a gente tem mais de um ponto, se a gente tiver 5 pontos críticos, isso pode acontecer, não é um ponto só, pode ter vários pontos críticos. Como eu posso dizer que aquele ponto crítico é máximo, é mínimo ou célula? A gente vai ter que classificar ele de uma maneira. Uma forma de fazer isso é fazendo conta. E que conta a gente vai fazer para isso? Porque aqui a gente só fez para achar o crítico. A gente sabe que ele é um ponto de mínimo porque a gente foi lá e olhou no gráfico. Mas como é que eu vou fazer a conta para dizer, por uma conta, deduzir isso, né, matematicamente, fazer na ponta do lápis, deduzir na ponta do lápis que isso é um ponto de mínimo? Bom, para isso, a gente vai precisar da derivada segunda. Né? E aqui, então, tem um esquema, né, que eu vou fazer agora passo a passo com vocês, esse esquema. Vocês viram lá no cálculo 1, para você chegar e dizer, esse ponto é máximo, esse ponto é mínimo, você precisa calcular a derivada segunda. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que calcular a derivada segunda e depois calcular a função h, tá? Que é essa função aqui. Bom, vamos devagarinho fazendo isso e ver o que acontece. Então, vamos calcular a derivada segunda e o h. E depois classificar os pontos, né? O ponto crítico, máximo, mínimo ou célula. Bom, eu já volto nisso aqui antes que os coraçõezinhos saiam pela boca, tá? Depois eu volto ali. Vamos olhar para cá. Então, o que a gente viu lá no cálculo 2, no cálculo 1? A gente precisava calcular derivadas segundas. Então, se aqui estão as minhas derivadas primeiras, eu vou calcular as derivadas segundas. Então, a derivada segunda em x, ou seja, rederivo isso em x, deu 6. Rederivo isso em y, deu 2. E se eu rederivo agora, né, isso aqui em y, isso deu menos 2. E se eu rederivo isso aqui agora em x, deu menos 2. Isso a gente viu há umas 3 aulas atrás, né? Tem muito mistério. Então, calculamos as derivadas segundas. Tá? Bom, da derivada segunda, nós vamos que agora calcular a função h. Né? Como é que é a função h? O que é isso que tem aqui? Isso aqui é um determinante, né? Vocês viram isso lá em geometria analítica, quem fez, ou no ensino médio. Diagonal principal menos a diagonal secundária, né? Então, tá. Então, como é que fica? Se eu for calcular um determinante, né, eu vou primeiro colocar os números dentro dele. Então, quem é a derivada segunda em x? A derivada segunda em x é 6. Quem é a derivada segunda em y? 2. Que é a derivada cruzada é menos 2 e menos 2. Então, 6 vezes 2 dá 12. Agora, menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, né? Isso aqui dá 4 positivo. Professor, mas o sinal de menos, aquilo que eu já disse para vocês, é a diagonal principal menos a diagonal
secundária, né? Ou seja, a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, ali ficou 12 menos mais 4, né? Isso aqui deu 8, tá? Bom, então nós calculamos as derivadas segundas e calculamos a função h. Bom, por que eu preciso disso? Para poder fazer a classificação. Porque o que nós estamos fazendo aqui, eu tenho a chegar à classificação, nós temos um roteiro, nós temos um algoritmo, né? Que é primeiro determinar o crítico, depois que a gente determina o crítico, nós vamos calcular as derivadas segundas da função h, então derivadas segundas da função h, e depois nós vamos fazer a classificação. O que nós já fizemos? Nós já calculamos o crítico, descobrimos que o crítico é 2,6, x igual a 2, y igual a 6. Calculamos a derivada segunda e calculamos o h, então já está feito, já está feito. Agora, nossa etapa é a classificação. Então, vamos partir para a classificação. Na classificação, nós temos isso aqui. A função h, e aqui repara, a função h calculada no crítico, né? Se ela for maior que 0, tá? Eu tenho máximo ou mínimo. Se ela for menor que 0, então ela é uma célula. Então, o que eu vejo? Né? Eu sempre faço esse fluxograma. Então, se eu tenho um y, o h no x crítico e no y crítico, eu calculo o h no crítico. Se esse h for positivo, eu tenho uma situação. Se esse h for negativo, eu tenho outra situação. Então, se o h for positivo, eu tenho uma célula. Se o h for negativo, eu tenho uma célula. Se o h for positivo, é o que ele está dizendo aqui, né? Então, se o h é negativo, é uma célula. Agora, se o h é positivo. Se o h é positivo, eu vou ter que olhar para quem? A derivada em x. Para a derivada em x. Não em y. A derivada em x. Eu vou repetir de novo. A derivada em x. Daqui a meia hora alguém vai perguntar. Não. A derivada em x. Então, olha para a derivada segunda em x. O que acontece? Eu vou olhar para a derivada segunda em x. Então, se a derivada segunda em x for maior do que 0, então eu tenho um mínimo. Se a derivada segunda em x for menor do que 0, eu tenho um máximo. Esse fluxograma aqui, ele é um resumo do que eu estou colocando aqui. Então, vamos colocar isso, né, em prática. Então, o meu H, né, é 8. Então, meu H é 8. Se meu H é 8, então desci. H é 8. Positivo ou negativo? É positivo. Então, ele veio para cá. Bom, se ele é positivo, eu tenho que olhar para a derivada segunda. A derivada segunda é o quê? Positiva ou negativa? É positiva. Então, ela vem para cá. Então, eu tenho no ponto crítico, né, a função apresenta um ponto de mínimo. Feita a classificação. Tá? Então, é o que ele vai dizer agora aqui, né? Então, o H é um ponto positivo, então ele é máximo ou mínimo. Aí eu vou olhar para a derivada segunda. A minha derivada segunda em x é positiva, portanto, o crítico é
mínimo. É um ponto mínimo, é um ponto de vale. Certo? É esse o esquema que a gente faz para classificar para classificar um ponto crítico. Por exemplo, aqui. Aqui tem dois pontos críticos que eu estou observando. Né? Ele vai ter uma cela aqui e ele vai ter um ponto de mínimo ali. Então, primeira coisa, determinar o crítico. Você vai determinar o crítico. Né? Depois que você determina o crítico, você vai para as derivadas segundas e a função h. Depois das derivadas segundas e o h, você faz a classificação. Ou seja, aqui precisa saber os críticos e aqui precisa saber os críticos e as derivadas segundas. Então, agora vamos partir para essa função aqui. Então, a primeira coisa é críticos. Como eu vou determinar os críticos? Para determinar os críticos, primeiro olha, determinar os críticos. O que a gente faz para determinar um ponto crítico? Falou em ponto crítico, eu sei o quê? Que a derivada em relação a x tem que ser zero e a derivada em relação a y tem que ser zero. Então tá. Quanto é que é a derivada em relação a x? 3x ao quadrado menos 3y. Né? Se eu for fazer a derivada em relação a y, o que aconteceu? Menos 3x mais 2y igual a zero. Aí, nós temos um sistema linear, aqueles lá da geometria? Não. Não é um sistema linear. Ah, mas como eu sei que ele não é um sistema linear? Não dá para resolver? Não, daquela forma. Não, não dá. Ó, por que não dá? Para resolver por escalonamento, né? Porque nós temos um x ao quadrado. E x ao quadrado, ele estraga tudo. Ou seja, não temos sistema linear. O que vamos fazer? Bom, antes de se desesperar, a gente vai pegar a primeira equação, que é igual a zero, né? E a equação que é igual a zero facilita a nossa vida. A segunda também é igual a zero. E eu peguei a segunda por algum motivo. Ah, porque a segunda não tem o quadrado. Ah, pode ser também. Podia ser a primeira. Peguei a segunda. Então, depois fica de exercício vocês fazerem o contrário. Né? Quando tem duas opções e o professor escolhe uma, por exemplo, eu escolhi a opção vermelha, fica de exercício fazer a outra. Aí você dá o meu resultado. Se não der o meu resultado, vocês estão fazendo conta errada. É uma forma de exercitar, gente, porque eu vejo muitos alunos com dificuldade em matemática básica, a qual depois eu escuto dos outros professores falando isso. Né? Eu escuto. Antigamente, pelo menos, quando tinha sala de professores, eu escutava muito os professores comentando. E isso é importante para vocês, viu, gente? Não é só a disciplina de cálculo, ela não existe à toa. Né? Ela existe porque vocês têm muita necessidade de matemática básica. Bom, então, eu peguei essa aqui. Podia ter pego essa, mas peguei essa. O que acontece? Eu vou passar o menos 3x para o outro lado. Ele já é negativo, eu passo para o outro lado. Se eu isolar o y, isolei o y, né? Vai ficar y igual a 3 que divide 2. Né? Ou seja, 3x sobre 2. Né? Se eu fizer 3x sobre 2, é a mesma coisa que escrever 3 meios de x, tá, gente? É a mesma coisa. Então, isolei o y. Por que eu isolei o y? Porque com o y isolado, né, eu posso usar ele para resolver a primeira equação. Né? A primeira equação é 3x ao quadrado menos 3y. Quanto
Quanto vale o y? 3x sobre 2. Então, no lugar do y, eu vou escrever 3x sobre 2. Né? E aí, o que vai acontecer? Se eu escrevo 3x sobre 2 no lugar do y, né? Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. Então, ficou 9 sobre 2. E aí, o que aconteceu aqui? Ora, eu tenho x ao quadrado e eu tenho x. Eu coloco um x em evidência. Coloquei um x em evidência. Se eu coloco o x em evidência, o que acontece? Se aqui eu tenho 3x ao quadrado, vai me sobrar só 3x. Aqui eu tenho menos 9 meios vezes x, e eu coloquei o x em evidência, sobrou menos 9 meios. Por que a gente coloca o x em evidência? Porque agora eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o número x vezes zero e esse número que está dentro do parênteses vezes zero. Ou seja, eu tenho um número a e eu tenho um número b vezes a vezes b. E o resultado desse número é zero. Então, raciocínio lógico. Se a multiplicação de dois números conhecidos é zero, o que eu posso concluir? Que pelo menos um deles é zero. Ou A é zero, ou B é zero. Um dos dois é zero. Então, por causa disso, eu vou sugerir que ou o x é zero, por isso que eu uso ou x é zero, ou 3x menos 9y, ou 3x menos 9 meios, é zero. Né? Seja por causa disso aqui. Ou o x é zero, ou o parênteses é zero. Né? Porque eu tenho dois números, o x vezes o parênteses. Né? O parênteses vai gerar um número. Né? Então, o número do x ou o número do parênteses. Essa multiplicação é zero. Então, quer dizer que um deles é zero. Então, o x é zero ou o parênteses é zero. Então, dentro do parênteses me sobrou uma equaçãozinha, né? 3x menos 9 meios. Então, como é que fica? Então, eu vou passar o 9 meios para o outro lado. O 3 está multiplicando 9 meios. E aí ficou, então, né? Se eu tenho, né? Eu tenho 3 vezes x igual a 9 meios, então vai ficar x igual a 9 meios dividido por 3. Então, como é que fica isso? Vai ficar 9 meios vezes 1/3. Né? Então, o que acontece? Eu posso simplificar o 9 com o 3, eu posso uma multiplicação aqui, né? Eu tenho uma multiplicação. Então, eu posso pegar o 9 e o 3 simplificarem, né? O que é? Divido em cima e embaixo por 3. Então, vai ficar 3 e aqui vai ficar 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. Certo? Então, por isso que ficou 3 meios. Então, agora, quantos x eu tenho? Eu tenho x igual a 0, é um resultado. X igual a 0 é um resultado. X igual a 3 meios é outro resultado. Para x. Então, quantos pontos eu tenho? Eu já disse para vocês lá no início que eu vi 2 pontos críticos naquele gráfico. Então, quantos pontos? Eu já tenho aqui 2x. 2x críticos. Então, eu vou ter que ter 2y. E da onde que eu vou tirar esses y? Ora, a gente não fez a hipótese. Né? A gente não isolou o y e não disse que o y é igual a 3 meios de x. Isso foi dito no slide anterior, né? Então, como foi dito isso no slide anterior, eu vou dizer o seguinte. Então, se o x é zero, né? Eu coloco o zero aqui, vai ficar 3 meios vezes zero, meu y vai ser zero. Então, meu primeiro ponto crítico é 0 para x, 0 para y. Agora, se o meu segundo x é 3 meios, então no lugar do x, eu vou colocar 3 meios. E aí o que vai acontecer? Vai ficar 3 meios, vai ficar 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, meu y aqui vai ser 9 quartos. Então, para x igual a 0, o meu y é 0. Para x igual a 3 meios, o meu y é 9 quartos.
Então, agora eu tenho 2 pontos críticos. Não um ponto crítico. 2. E aí, então, nós vamos classificar os nossos pontos críticos. Para fazer essa classificação, nós precisamos do quê? Precisamos calcular as derivadas segundas. Então, aqui eu coloquei a derivada primeira. Derivada primeira em x, derivada primeira em y. Né, para ajudar a nossa conta. Então, para calcular a derivada segunda, então, se eu for fazer a derivada segunda em x, o que vai acontecer? Vai ficar 6x. Ou seja, rederivo isso em x. Rederivo isso em y. Eu rederivo isso aqui em y, vai ficar 2. Se eu faço a derivada cruzada, ou seja, derivo isso aqui em y, deu menos 3. Ou derivo isso aqui em x, deu menos 3. Desta forma, no lugar do fxx, eu tenho 6x. Então, eu botei 6x aqui. No lugar do fxy, menos 3, né? Esse valor aqui. E no fy, 2. Então, quanto é que é 6x vezes 2? 12x. E aqui a mesma coisa, né? Nós estamos trabalhando com determinante, ou seja, esse valor aqui deu esse aqui. E esse valor aqui é esse aqui, né? Ou seja, eu tenho 12x menos 3 vezes menos 3, ou seja, eu tenho mais 9, né? Que menos 3 vezes menos 3 é mais 9. Tá? Sempre a gente tem que lembrar isso. Menos 3 vezes menos 3 é mais 9. Mas como é diagonal principal menos a diagonal secundária, ficou menos 9. Tá? Então, a minha função h agora é 12x menos 9. Então, o que vocês vão fazer agora? Né? Nós estamos terminando a nossa segunda live. Então, nesse intervalo, né, vocês então vão fazer a etapa de classificação. Vamos pegar os pontos críticos, que são 2. Né? Quais são os nossos críticos? O 0 e 0. E o nosso crítico 2, que é 3 meios e 9 quartos. Vão lá no esquema, nesse esquema aqui, fazer a classificação dele. Como a gente fez na primeira parte, né? Lá no primeiro exemplo, certo? Ou seja, vão olhar o h, vão olhar para a função, para a derivada segunda e classificar eles, certo? Então, fica de exercício para vocês nesse intervalinho, 20 minutinhos para vocês colocarem a cabeça de vocês em dia.